Jesus, quero direção. Quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre os meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Que Jesus possa ser o nosso foco nesta noite, amém? Boa noite, Primeira Igreja Batista em Maricá. Boa noite, você, amigo que nos assiste pela internet. Este é o culto que nos fez o Senhor, que nós iremos louvá-lo e adorá-lo nesta noite. E eu te convido a se colocar de pé. Esteja à vontade para louvar o nome do nosso Deus, porque Salmo 92 diz que bom é render graças ao Senhor e louvar o seu nome, ó Altíssimo. E nessa noite estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar o nome de Deus, que é o digno do nosso louvor, da nossa adoração, porque Ele nos ama e com amor incondicional Ele entregou a vida por nós. Então louvemos com os nossos corações gratos a este Deus, a este amor que nos resgatou. Bem mais que as forças, poderes e rei, que a natureza, que tudo. Deus está acima de todas as coisas. E nós iremos louvar o nome dEle, engrandecer por esse amor, pela salvação que temos nele. Te convido a louvar, louve conosco, exalte o nome do nosso Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim.
bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Esse é o nosso Deus, Deus que é incomparável. Continuemos, vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele tem poder. Ele tem poder e nós precisamos ter fé. Ele tem o poder e nós precisamos ter a fé para ver além do que podemos enxergar. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Precisamos se achegar a Ele com fé, amém? Essa é a condição imposta por Ele. Acreditarmos tão somente. Louvemos. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei.
Nós nos aproximamos do Senhor, Pai, pela fé que o Senhor plantou no nosso coração. Se cremos, foi porque do alto recebemos do Senhor. Se fomos chamados por Ti, e o Teu Espírito Santo fez a obra completa no nosso coração, é por isso que estamos aqui nesta noite, pela fé. Nós acreditamos no poder de Jesus. Poder para restaurar, poder para esmiuçar, desvendar, discernir. O poder que há no nome de Jesus, Ele revela quem somos, mas também de quem somos. Por isso, Deus, continue ministrando ao nosso coração, por meio da Tua palavra, dos louvores, que este culto alcance o céu, para que o céu abençoe e edifique as pessoas que estão participando, tanto aqui como também na internet. Cirleia, Ieda, Cláudia e qualquer pessoa que esteja impossibilitada estar no templo nesta noite, que o Senhor os alcance, Pai, pelo poder sobrenatural da fé. Nós estamos orando hoje, Pai, nos 40 dias de oração pelo Brasil, por maturidade para os crentes. Ah, Senhor, faz-nos amadurecer, que não sejamos mirrados, nanicos na maturidade, que possamos crescer mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, a vermos o todo, nunca a metade, uma parte, uma partícula. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor enxerga, a sentir como o Senhor sente. Nós queremos, Pai, crescer em Cristo Jesus. Nós queremos que Cristo cresça em nós. Nós não queremos ser nós mesmos. Nós queremos cumprir. Nós queremos obedecer. Nós queremos crescer em Jesus, sobretudo. Que o Senhor abençoe os irmãos e irmãs que estão aqui, e que eles coloquem a fé em ação. Qualquer problema que seja, que eles coloquem diante do Senhor, que eles levem a Deus tudo em oração, que eles não reclamem, murmurem, mas que eles aprendam humildemente a se colocar diante de Deus com o coração grato. Como podemos ouvir nesta tarde por meio do irmão Heitor, eu sou feliz apesar das lutas. Que exemplo de vida, Senhor. Isto é maturidade, isso é crescer em Cristo. Continua fortalecendo o irmão Heitor e com ele toda a sua família. Guarda, Pai, a sua vida. Dá, Senhor, que tenhamos uma noite de alento, de fortalecimento, de ajuda. Amanhã às 9 da manhã, todos os batistas espalhados pelo Brasil estarão orando por esta nação. 5 minutos de oração pelo Brasil.
7 de setembro, às 9 da manhã. Ah, Senhor, que o teu povo aprenda a orar, a clamar, acreditando na tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes é o que esperamos, Pai, quando clamamos a Ti. Por isto, que o nosso povo aprenda a clamar, a buscar a Tua face, para que o Senhor revele as coisas grandes e firmes. Que o Senhor nos revele nesta noite, não por merecimento, mas dos méritos daquele que viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Porque é no nome dele que nós estamos reunidos nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. É
Vamos devolver ao Senhor com alegria os nossos dízimos, nossas ofertas. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Se devolvemos ao Senhor, foi porque Ele nos deu. Então, sempre fazemos isto com alegria. Nós não esperamos receber nada da parte de Deus. Pelo contrário, já recebemos. Deus ama ao que dá com alegria. Vamos fazer assim então, para a glória de Deus. Vamos, enquanto estivermos adorando com o louvor, vamos adorá-lo também com os nossos bens, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu verás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado seu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Som. Olá, Primeira Igreja Batista em Maricá. E você que nos assiste pela internet. Fiquem atentos, o Agenda está no ar. Apresentação de bebês. Sempre no segundo domingo de cada mês. Faça sua inscrição com antecedência com Andréia Lírio no Ministério Vida. Amor tem peso. Doe 1 quilo de alimento não perecível para suprirmos as necessidades daqueles que estão passando por tempos difíceis. Sempre aos domingos, deposite na Caixa do Amor. Visitas e agenda de cuidado pastoral com Michele Antunes pelo telefone 2637-3606. Classe para batismo aos domingos, 9 da manhã. Coreografia.
Mais um ministério em nossa igreja, especial para meninas com idade entre 5 e 15 anos. Todas as segundas, das 19 às 20 horas, com as líderes Yarim e Kézia. Traga sua filha. Em virtude do feriado nacional no dia 7 de setembro, nossa celebração de quinta-feira será antecipada para quarta-feira, dia 6. Voltaremos ao normal na próxima semana. Divulguem essa informação. Encontro das Déboras da cidade. Mães de joelhos, filhos de pé. Em nossa igreja, sábado, dia 30 de setembro, das 16 às 18 horas. Preletor, Pastor Cândido. Participe com toda a sua casa. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Atos 13, versos 2 e 3. Aniversário de 98 anos das Mulheres Cristãs em Missão da Primeira Igreja Batista em Maricá, dia 7 de setembro, das 15 às 18 horas. Preletor, Pastor Cândido. E no Espraiado, sábado, dia 9 de setembro, vamos fazer uma grande caravana e celebrar juntas. Campanha de oração pelo Brasil. 40 dias para colocar o Brasil aos pés do Senhor. Adquira hoje o cartão da campanha de oração. Jesus, transformação e vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Todo aniversário tem presente. Presenteie sua igreja com os novos assentos para o templo. Cada assento custa R$ 160. Serão 300 assentos ao todo. Já temos 75. Doe quantos você desejar. Parabéns aos aniversariantes desta semana. Deus abençoe a sua vida. Congresso Sola, comprometidos com a Palavra de Deus. Sábado, dia 28 de outubro, das 8 às 17 horas. Palestras e debates sobre a reforma protestante de Martinho Lutero com a nossa equipe pastoral. Será um dia para mergulharmos profundo na história de nossa fé. Não fique de fora, teremos almoço e apostila. Conferência, visão, missão e valores da nossa igreja. Dias 15 e 16 de setembro para toda a igreja. Estaremos mostrando a forma como cumpriremos nossa missão na cidade, no estado, Brasil e até os confins da terra. Participe! Uma igreja guiada pelo Espírito Santo fará de sua bandeira a missão de Jesus. Contribuirá, participará com suas orações, conforme aprendemos do próprio Senhor em sua oração registrada por João no capítulo 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Enfim, a igreja liderada por Jesus manterá seus olhos fitos, atentos à missão dada por Jesus aos seus discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando, batizando e ensinando tudo. Durante os meses de setembro e outubro, vamos ensinar sobre o cumprimento da ordem de Jesus. Faremos a campanha de missões nacionais, cujo alvo são 17 milhões de reais. Cada batista espalhado pelo Brasil tem o privilégio em participar de 3 formas especiais: orando, contribuindo e indo. Querendo Deus,
Estaremos cumprindo estes 3 propósitos orando, contribuindo e indo por meio dos vocacionados de nossa igreja. Já temos uma família de missionários prontinha. Seminarista William Ernesto, Ivonete e Hilary estão com os olhos voltados para Santa Catarina. Em breve, daremos mais detalhes sobre o projeto Barnabé, cujo líder, pastor Fabrício, estará pregando em nossa igreja dia 24 de setembro, às 10 da manhã. Receberemos no dia 10 de setembro um dos missionários da Junta de Missões Nacionais em nossa igreja. Ore, doe e vá fazer o que o Mestre mandou. O Agenda está em festa. Recebemos mais 2 apresentadoras para servir na comunicação da Primeira Igreja Batista em Maricá. Sejam bem-vindas, irmãs Daniele e Jéssica Simões. Este foi o Agenda desta semana. Baixe o nosso aplicativo e tenha sempre à mão tudo o que acontece na Primeira Igreja Batista em Maricá. Nos acompanhe também nas redes sociais e assista ao vivo nossos cultos pelo Facebook. Até o próximo! Nós estamos na nossa campanha do nossa cadeira estofada. Continuamos caminhando. Nós vimos ali na tela, anunciando 75 cadeiras. Já estamos com 84. Precisamos chegar a 130 para fazermos a encomenda, porque precisamos de um montante para dar de sinal para a compra das 300 cadeiras. Então, de 84 para 130, falta bem pouco. Você já se conectou com as nossas cadeiras? Precisamos nos conectar para que nós tenhamos o recurso necessário, mas que possamos fazer como diz lá o apóstolo Paulo na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento. Por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E precisamos fazer isto com alegria, para que ao entrarmos aqui, possamos ver que o auditório ficou mais aconchegante, mais bonito. Então, fale conosco, nos procure, para que nós possamos então lançar a sua oferta e nós possamos então estar fazendo nossa encomenda. Estamos fazendo aniversário em novembro. Nós queríamos ver a nossa bancada linda aqui no mês de novembro. E só falta você que ainda não chegou com a sua oferta, com o seu nome, para que nós possamos tê-la muito breve, ter esse auditório aqui lindo. Que Deus abençoe a cada um, porque Ele ama aquele que dá com alegria. Amém. E nós teremos, amém, irmãos? Eu acho que antes de novembro, nós já estaremos bem acomodados para equipar e treinar a nossa igreja para cumprirmos o propósito de Deus aqui na nossa cidade. Queridos, conectados a Cristo na missão, esta é a parte 4, é o 4º sermão pregado pela equipe pastoral. O pastor George iniciou, depois eu preguei, depois o pastor William pregou na semana passada, e hoje nós estamos voltando com a 2ª parte do Deixando o Comodismo para cumprir a missão. Deixando o comodismo é a 2ª parte da 4ª mensagem de missões que estamos pregando e ensinando à igreja. Toda quinta-feira, a nossa ênfase é mostrar à nossa igreja como vamos trabalhar, como vamos servir em missões. Estamos tomando por base João capítulo 15, um texto muito conhecido, João capítulo 15, cuja ênfase de Jesus é permanecer. O verbo permanecer, dito por Jesus, tem exatamente a função de uma tomada. O fio pode estar bem próximo da tomada, bem próximo, mas se não estiver ligado à tomada, literalmente, ele não vai funcionar. Lembra daquele hino? Tão perto do reino, mas sem salvação?
tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Então, a ênfase do ensino de Jesus é a permanência nele. O ramo que está ligado, ou seja, aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Notem a sequência de promessas de Jesus neste mesmo texto. Jesus vai dizer assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele, Deus, tira. Todo ramo em mim que não dá fruto, Deus vem e tira. Porém, todo ramo em mim que está frutificando, ele limpa para que dê mais fruto. Notem que Jesus não disse que o ramo estava fora, o ramo estava nele. Só que Jesus precisa estar no ramo também. Daí vem o nosso engano, achar que estamos ligados quando nós não frutificamos a exemplo de Jesus. Pastor, como eu vou saber se estou ligado a Jesus ou não? Veja as tuas obras. Pelos frutos? Pelos frutos. Então, se nós estamos produzindo, Deus vai nos moldando e nos aperfeiçoando para que a gente dê mais fruto. Mas se nós nos enganarmos pensando que estamos ligados a Ele, quando na verdade não estamos, porque os nossos frutos mostram claramente que nós não estamos ligados a Ele, nós nos perdemos. Por isso, nós estamos chamando a atenção da igreja para que a nossa igreja seja um exemplo daqueles que estão em Cristo e Cristo no meio de nós. O apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, ele disse exatamente isso. Se cada um falar da forma que acha que está falando com Deus, e entrar uma pessoa que não conhece absolutamente nada de Jesus, e está uma algazarra tremenda, cada um fala o que acha que está engrandecendo o nome do Senhor, e aquele falatório tremendo, aquela pessoa vai achar que está todo mundo bêbado. São loucos, não entendem absolutamente nada, nem eles se entendem. Aí Paulo arremata dizendo o seguinte: mas se vocês estiverem falando palavras inteligíveis, a pessoa vai entrar, vai se assentar, os segredos do coração serão revelados, ele vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador e vai declarar: verdadeiramente Deus está no meio deles. Então nós precisamos não apenas estar nele, mas termos a convicção de que ele está em nós, porque sem Jesus nada podemos fazer. Percebam que o ramo de si mesmo não pode frutificar, exatamente como Jesus afirma no verso seguinte, João 15, versos 3 a 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus usa uma figura de linguagem para explicar e tornar claro aos seus discípulos a dependência que passariam a ter dali para frente como fiéis seguidores de Jesus. Agora não é fruto ou obras da carne ou obras da lei, agora é dependência do Espírito Santo para realizar e fazer coisas. Eles não estavam mais soltos ou presos a uma determinação de Moisés, eles agora precisavam deixar que aquela verdade que Jesus ensinou a Nicodemos, o Espírito sopra aonde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. A cada manhã Deus revela o teu caminho, a cada manhã Deus te mostra o que fazer, a cada manhã Ele vai te dando discernimento de como agir, de como falar. Então temos a Bíblia, e a Bíblia é suficiente para nos conduzir a Deus, nos conduzir em triunfo, nos conduzir de maneira sábia, mas há situações no cotidiano que não vão estar escritas na Bíblia.
e que nós precisamos sabedoria do Espírito Santo para discernir e assim agir. Dependência total do Espírito Santo para a realização de tudo que Jesus nos mandou realizar na terra. Por isso ele disse que seremos inúteis se fizermos apenas porque ele mandou. Vocês sabiam que tem gente que começa a fazer um trabalho, por exemplo, um trabalho evangelístico, que nunca dá resultado, mas ele continua fazendo. E ele acha que está obedecendo ao Senhor. Queridos, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos leva aos lugares aonde os peixes estão. Em determinado momento, Paulo estava caminhando e o Espírito Santo veio e falou com ele: entra nessa cidade porque eu tenho muito povo aí. Você lembra desse texto? Quem se lembra? Agora, se você entrou numa cidade e a cidade, o bairro, o lugarejo não recebeu a palavra, sacode e vai para... Você sabe o que a gente faz, irmãos? A gente tem coragem de ficar no mesmo bairro 1, 2, 3, 22 anos. E o negócio não vai. Mas a gente acha que tem que permanecer. E o que a palavra de Deus nos ensina, queridos, é que nós devemos avançar. A exposição da pregação do Evangelho, ele tem que ser de passagem. Vocês se lembram de Jonas? A Bíblia diz que Jonas andou durante um dia só proclamando. Jonas fez isso. Ele entrou, depois de muita relutância, ele entrou na cidade dizendo: mais 40 dias e Nínive vai ser afundada, vai ser destruída. E ele entrou, a Bíblia diz que ele entrou, caminho de um dia, e ele levaria 3 dias até completar a jornada, mas no caminho de um dia só, sabe o que aconteceu? O rei se arrependeu, proclamou um jejum, ninguém come, ninguém bebe. Quem sabe Deus não vai nos ouvir e vai nos salvar. O que aconteceu com aquela cidade, irmãos? 120 mil pessoas com a pregação de um desobediente. Missões, queridos, não tem a ver com o número de anos que uma igreja ou uma congregação está realizando um trabalho num determinado lugar. Tem a ver com a obediência, sim, mas tem a ver com eficácia também. O que está acontecendo aqui? Não, aqui não está acontecendo nada, então vamos continuar orando aqui, mas vamos para outro lugar. E vamos para outro lugar. Às vezes, queridos, nós passamos a noite toda pescando e não achamos nada. A Bíblia fala de resultados também, irmãos. O que não se mensura, o que não se avalia, logo não vai crescer. Logo não vai melhorar. E nós precisamos aprender a mensurar, a medir, a sentar, a planejar. Porque, queridos, todo mundo que planta quer colher. Todo mundo que semeia com lágrimas, a promessa é o quê? Voltará. Por quê, queridos? O resultado daquilo que a gente faz é a nossa alegria, a nossa satisfação. Agora, se a gente continua fazendo, e daqui a pouco alguém pergunta assim: por que você faz isso? Não, porque meu pai fazia, minha mãe fazia, eu estou fazendo também. Mas você nem sabe o propósito, você nem sabe por que você está fazendo. E nós precisamos estar abertos para entender o que Jesus falou de ide. Ide. Nós já podíamos estar em todos os bairros da nossa cidade. Queridos, são 100 anos. 100 anos. Dependência total do Espírito Santo para a realização de tudo que Jesus nos mandou realizar na terra. Aparentemente, a posição do ramo, eu e você, é bastante confortável. Se não posso frutificar, se não estiver em Cristo, como poderei sair da minha posição confortável de ramo? Qual é o meu papel? O que devo fazer para frutificar?
O texto de Mateus, capítulo 13, versos 36 a 43, nos ajudará a responder estas questões. Eu leio Mateus 13, versos 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, em primeiríssimo lugar, para que façamos de fato missões na nossa cidade, nós precisamos aprender a focar corretamente o discernimento. Nós precisamos aprender a discernir. Notem que os discípulos deram um tema totalmente desconectado com o que foi ensinado por Jesus. Eles disseram assim: explica-nos a parábola do joio do campo. Eu acho que se fosse eu diria assim: meu Deus, que frustração. Eu falei uma coisa, e a pior parte do texto, do meu ensino, eles tiraram como tema. Olha o tema pobre que eles disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Não há discernimento algum, não há foco no centro do que Jesus ensinou a eles. Jesus mostrou claramente a eles: olha, vocês são a boa semente, os joios são os filhos do maligno, e ele foi dizendo exatamente o que era, que ele tinha falado, que ele tinha ensinado. Mas nem assim os discípulos estavam entendendo. Jesus falou por parábolas, e depois, quando eles pediram para explicar, eles deram um tema, e esse tema não tinha absolutamente nenhuma conexão com o que Jesus havia ensinado. A falta do discernimento correto leva qualquer igreja a vagar por pastos sem grama, campos sem árvores, águas barrentas e amargas, por falta de discernimento. Os discípulos dão o título errado à parábola narrada por Jesus, mas o mestre ignora o tema dado por eles e responde aquilo que realmente estava ensinando. Para deixarmos o comodismo de lado, é necessário pedir a Deus o discernimento espiritual em cada decisão ministerial. Pensamos que é mais fácil fazer o óbvio do que conectar-se a Cristo para tomar o caminho que Ele tem para todos nós. Moisés aparentemente estava indo por um lado que não era o correto. Moisés não estava indo para o lado certo. Será possível que Moisés não sabia que ia dar no Mar Vermelho aquela direção? Mas ele estava sendo guiado por Deus. Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Para trás de mim, Satanás, porque você está cogitando das coisas da terra, não das coisas que são de Deus. Queridos, nem sempre a vontade de Deus, eu diria que quase nunca, quando você lê a Bíblia, o que homens obedientes e mulheres obedientes padeceram por cumprirem a vontade de Deus, é um contrassenso, vai literalmente de encontro às afirmações que ouvimos em todos os lugares. Se você vier para Jesus, seus problemas acabaram. Isso não existe. Não é a Bíblia que a gente lê. Paulo diz o seguinte: se alguém quiser viver a vida cristã piamente, vai padecer perseguição.
O que nos espera é uma cruz, e precisamos deixar o comodismo. Às vezes, aquilo que parece mais óbvio nos leva a decidirmos pelo mais fácil, e o que acontece, queridos, é que não vem fruto, porque só vamos frutificar se Jesus estiver em nós. Razão pela qual eu trago para vocês alguns exemplos bíblicos, e na maioria deles de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13, versos 2 e 3, e depois Atos 16, 6 a 10, mas depois uma sequência linda de decisões que Davi tomou, e tomou sempre debaixo da orientação do Senhor. Primeiro texto, Atos 13, versos 2 e 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Porque quando Jesus vai à frente, queridos, tem provisão, tem direção, tem garantia, está tudo certo, nada dá errado, mesmo que padeçam, mesmo que sofram. Atos 16, versos 6 a 10, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Missões é isso, irmãos, é dependência do Espírito Santo, é prostrarmos-nos diante de Deus um dia inteiro aqui, em oração, para Deus nos mostrar aonde iremos, como iremos, quem irá. Não é uma assembleia que define isso, irmãos, é o joelho no chão. Não é uma reunião, é joelho no chão. O caminho que Deus estabeleceu para nós foi a oração. Porque o que eu penso pode não ser o mesmo que Jesus está pensando. Porque o que eu cogito pode não ser o mesmo que Jesus está cogitando. Porque o meu tempo pode não ser o tempo de Deus. 9 anos em Salvador, alguns convites para ir para algumas igrejas, então eu me ajoelhava com Raquel. E em todos eles Deus dizia: sabe o que para mim? Não é o seu tempo. Então, para quem ligava, olha, Deus me disse que não é o meu tempo, muito obrigado, não é meu tempo. Até que chegou o tempo. Deus não pensa como nós pensamos. Ele não sente como nós sentimos. Por isto é que nós precisamos nos ajoelhar e perguntar para Deus, queridos, sem presunção nenhuma, sem orgulho nenhum, sem vaidade nenhuma, de joelhos, para que Ele fale, e Ele fala, e Ele mostra. Não é estratégia humana, é vontade e direção de Deus. É o Espírito Santo que precisa ter a primazia entre nós. Em 1 Samuel 23:2 está escrito assim: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Deus responde ou não responde? Hein, irmãos, responde ou não? Lógico que responde. Não tenham medo. Clama a mim, não é a mim não, tá, irmãos? E eu vou responder a vocês. Vou anunciar a vocês coisas grandes. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente faz reunião para discutir assuntos que são espirituais. Precisamos de 6 horas de oração
para termos 10 minutos para enviar. Perceberam aqui? Jejuaram, oraram, impôs as mãos e enviaram. Mas eles estavam o quê? Adorando, orando e jejuando. Vamos lá? Adorando, jejuando e orando. Eles estão assim direto. Aí o Espírito Santo veio, ó, separa aí Ana Cássia e Ana, né, para a obra que eu tenho para elas. Voltamos a orar e Deus envia. É assim, irmãos. Não tem estratégia, não tem método. É o método e a estratégia de Deus. É clamarmos a Ele para sabermos. Olha em 1 Samuel 23, verso 4, 2 versinhos acima. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, Davi, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Olhem para 2 Samuel 2:1. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a algumas das cidades de Judá. Disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Está tudo demarcado já, mas tem que clamar. É para ir, Senhor? É para ir. Por onde eu vou? Por aqui. Quantos eu levo? Tantos. Porque, queridos, Ele não será o braço, Ele não será a perna, Ele será sempre o cabeça. E é o cabeça que tem que guiar. Olhem para 1 Crônicas 21:30. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Um momento tremendo. Mas sabe o que Davi fez? Não saiu do lugar. Só isso. 1 Samuel 30, verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 2 Samuel 5,19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 2 Samuel 5,23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Sabe, irmãos, eu não coloquei aqui o verso 24, mas é um dos versos que eu fico impactado. Porque Deus fala para Davi assim: e quando você perceber o barulho nas amoreiras, é porque eu estou indo na tua frente. Aí você vai. Ah, meus irmãos, quando a gente escutar Deus falar assim: olha, vai, porque eu já estou indo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos alcançar aquele lugar, porque Deus já alcançou por nós. Ele já foi, a vitória lá já está garantida. É assim que Deus faz. Deus manda andar, Deus manda se levantar, mas Ele diz assim: olha, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E quando você escutar o som de pegadas nas amoreiras, vocês saberão que eu já estou indo à frente de vocês. Que segurança tremenda, né, Mauro? Que coisa boa, que coisa boa, saber que Deus está indo à frente, porque Davi consultou ao Senhor. 2 Samuel 21:1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Todas as respostas para a igreja de Deus, para que ela possa cumprir a missão dela, tem a ver com deixarmos o comodismo daquilo que achamos, daquilo que pensamos, da forma como imaginamos, para nos dobrarmos, para ouvirmos silenciosamente a voz de Deus. E ele fala: a razão de nunca ter perdido uma batalha estava diretamente ligada à sua dependência de Deus. Davi não abria mão de orar e consultar a Deus. Davi não tinha preguiça de orar.
ele não se deixava levar pelo óbvio. Guiado por Deus e com o suporte do Espírito Santo, ele venceu todos os seus inimigos. Josué, quando pensou que Ai seria muito facilmente abatida, foi ali que ele perdeu. Aí depois que ele perdeu, ele foi consultar o Senhor. Às vezes, queridos, a gente vence batalhas tremendas e tropeça em pedras pequenas, porque a gente se esquece de orar. Em último lugar, irmãos, saiba que você é uma boa semente. Jesus diz isso: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Quantos filhos do reino nós temos aqui? Você e a sua casa foram plantados pelo Senhor para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Vocês são boas sementes. A palavra de Deus está com vocês. Jesus nos plantou na terra. Ele afirma isso mesmo quando disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu também enviei. Sabem por quê, queridos? Eu e você já estamos no céu. Amém, irmãos? Nós já fomos recebidos por Deus no céu. O nosso nome está inscrito no livro da vida. Ele disse: olha, alegrem-se, não porque os espíritos, porque o que vai acontecer é isso, irmãos. Quando nós começarmos a receber pessoas na nossa casa, quando a gente começar a fazer trabalhos aqui e ali, sabe o que vai acontecer? Trabalhos evangelísticos, tá, irmãos? Que em Salvador, se falar trabalho, o negócio tem que completar. É trabalhos evangelísticos, não é? Então, quando começarmos a evangelizar em massa, quando começarmos a evangelizar nas casas, quando começarmos a evangelizar um a um, quando começarmos a discipular pessoas, treinar pessoas, de fato, irmãos, vocês vão se deparar com cada coisa. Quem já se deparou aí com certas coisas? Você já se deparou na luta, no fronte? Então, queridos, é diferente da gente vir na igreja domingo de manhã. É muito diferente. É diferente de virmos para uma celebração de domingo à noite, todo mundo bem vestido, arrumado, cheiroso, cada um com uma roupa mais bonita que a outra, não é? É diferente, não é? Alguns chegam suados do trabalho, não é? Deus fará grandes coisas entre nós, irmãos. E você vai ter história para contar. E você vai ter muita coisa boa para contar. O comodismo deve dar lugar a uma ação benéfica ao mundo, como verdadeiro filho de Deus, plantados por Ele na terra. Você foi enviado. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Enviado por Deus? Chamado por Deus? Alguém que Deus pode contar? Um contribuinte para a salvação de muitos? Você é uma boa semente. Não abra mão disso. Você é a boa semente. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você vai frutificar para a glória dEle. E aquilo que não estiver tão bom em você e em mim, Ele vai limpar para que a gente dê mais fruto. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por esta noite. Amanhã, queridos, às 9 da manhã, nós temos o compromisso, como batistas, orar por 5 minutos. Dobrar mesmo os nossos joelhos. E eu quero contar com você. Quem aí não vai esquecer amanhã, 9 horas? Amanhã é feriado. Dobre mesmo. Lá na sua casa, dobre lá o seu joelho e vamos orar a Deus pelo nosso Brasil. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor responde quando clamamos, porque o Senhor é o dono da seara, o campo é teu, porque todas as coisas são tuas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos
que nele habitam. Por isso, Senhor, nós apenas queremos deixar o comodismo da falta de oração, o comodismo de pensarmos que não somos boas sementes. Cada pessoa aqui pode ser plantada, cada pessoa aqui pode se sentir uma boa semente, porque de fato são, porque somos filhos do reino de Deus, e se somos filhos do reino de Deus, é porque somos boas sementes. O Senhor nos enviou, o Senhor nos chamou, Ele nos designou para que pudéssemos ir e dar muito fruto. Pai, que neste tempo em que o Senhor está ministrando por meio da Tua palavra a Tua igreja, que a nossa igreja, Pai, se levante mesmo, para fazer aquilo que o Senhor ordenou fazer, mas que aprendamos a depender do Senhor, onde, quando, como. Tudo isso não virá de nós mesmos, mas virá do Senhor. É assim que cremos, é assim que acreditamos, é assim que esperamos, é assim que vamos aguardar. Mas não cessaremos de falar do Teu amor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos leve em paz até os nossos lares, hoje e sempre. Amém. There's a